Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira noite de palestras da 8ª Semana da Inclusão de Indaiatuba. E na programação de hoje teremos a abertura das palestras com Rosa Metzger, que é gestora operacional do CIASP, em seguida um pequeno vídeo institucional do CIASP, e após isso teremos a primeira palestra da noite com o tema Diagnóstico da Deficiência e Efeitos na Vida Familiar com a palestrante Mina Hagen. Em seguida temos a segunda palestra da noite com o tema O Valor do Docente na Inclusão do Estudante na Vida Escolar, com a palestrante professora Windes Brazão Ferreira. Lembrando que deixaremos o chat aberto para qualquer dúvida ou questão. Agradecemos desde já a presença de todos, muito obrigado. E para abrir o primeiro dia de palestras, vamos ouvir Rosa Metzger, ela que é gestora operacional e uma das fundadoras do CIASP de Indaiatuba. Rosa, seja bem-vinda. Olá, bem-vindos à 8ª Semana da Inclusão do CIASP. Eu sou a Rosa Metzger dos Santos, gestora operacional do CIASP. O CIASP é o Centro de Inclusão e Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais da cidade de Indaiatuba, que atende pessoas com deficiência intelectual. Atuamos aqui na cidade há 19 anos e temos um público de 112 usuários. Temos 3 programas, que são o programa da inclusão escolar, que é chamado de Inclusão Sem Barreiras, onde atendemos crianças de 0 a 14 anos. Aí nós fazemos todo um suporte para que crianças tenham um bom desempenho escolar, na rede escolar de ensino. O segundo programa são as oficinas, onde o objetivo é a inclusão social do jovem e adulto. Começamos a partir dos 14 anos, sem limite de idade. Aí nós priorizamos a autonomia e a independência dos nossos jovens. O terceiro programa é o do mercado de trabalho, onde nós vamos fazer com que nossos jovens e adultos tenham um trabalho, sejam independentes economicamente. Temos a nossa segunda unidade. Na segunda unidade, que é a residência inclusiva, são pessoas que não têm familiares e necessitam de um lar, né? Então, eles vão para a inclusão, para a residência inclusiva e lá se torna a moradia deles, né? Este ano, a 8ª Semana da Inclusão vai tratar da pessoa com deficiência desde o seu nascimento até a vida adulta. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do momento da notícia, que muitas vezes é um momento bastante sofrido, um momento bastante traumatizante para a família, da forma com que é tratado. Depois, nós vamos tratar dessa pessoa com deficiência ao entrar na escola. Então, os desafios que o professor enfrenta ao receber essa criança, a família que vai ter que dar todo um suporte para o seu filho. Nós vamos tratar também da importância da arte no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. Geralmente ele tem muito problema de aprendizagem escolar, mas ele tem muitas habilidades e uma delas é a arte. Se nós soubermos desenvolver essa habilidade, nós vamos ter grandes resultados. E, para finalizar, nós vamos tratar do adulto que já pode ser inserido no mercado de trabalho. Então, como vocês veem, nós vamos ter uma semana rica onde nós vamos trabalhar
a pessoa com deficiência desde o seu nascimento até a vida adulta. Para que este evento fosse possível, nós tivemos muitos colaboradores, muitas pessoas de boa vontade, muitas parcerias. Não vou citar os nomes, mas deixo o meu grande agradecimento a todos que nos ajudaram e tornaram possível a realização desta 8ª semana. Então, uma boa semana a todos e até lá! Muito obrigado, Rosa. E agora veremos um vídeo institucional do CIASP. Bom, agora vamos à primeira palestra do dia, que tem como tema Diagnóstico da deficiência e efeitos na vida familiar. Esta palestra será apresentada pela palestrante Mina Heggen, ela que é assistente social há quase 50 anos, atuando na área das deficiências e autora de vários livros sobre o assunto. Mina, seja bem-vinda. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os organizadores da 8ª Semana da Inclusão do Centro de Inclusão para Pessoas com Deficiência, nas pessoas da senhora Rosa Metzner, gestora e fundadora do CIASP, Michele Santos, coordenadora do centro, Carla Giraldi, atual presidente dessa organização, e a professora Windes Brazão Ferreira, minha amiga pessoal, e de quem partiu o convite à minha participação nesta noite memorável. Quando eu iniciei os meus trabalhos na área das deficiências, foi na APAE de São Paulo. Trabalhava numa equipe multidisciplinar, no ambulatório, e naquela época os pais eram considerados como pessoas perturbadas e neuróticas, e que realmente seria muito difícil trabalhar com eles. Atualmente, na literatura, a família tem sido de grande importância na estimulação das crianças, no atendimento às crianças, como copartícipes. E tem uma frase do Léo Buscaglia que fala que os pais são o elemento mais importante no processo de avaliar, educar e reabilitar crianças deficientes. Mas, hoje em dia, houve uma grande evolução no conceito de família. E eu gostaria de começar a falar sobre os tipos de família. Quais os tipos de família que nós atendemos em nossas instituições hoje em dia? Nós temos famílias tradicionais, formadas por pais, mães, filhos. Nós temos vós,
tomando conta de netos, nós temos tios tomando conta de sobrinhos, nós temos até casais homossexuais que resolvem adotar ou ter os seus próprios filhos. Então, quando se fala de família, é preciso considerar essa grande gama de tipos de família com as quais nós temos que lidar hoje em dia. Por isso eu considero que família seria um grupo de pessoas que residem juntas, que oferece um campo de treinamento seguro, onde as crianças possam aprender a ser humanas, a amar, a formar a sua personalidade única, a desenvolver a sua autoimagem e a relacionar-se em outros grupos da sociedade onde vivem. Na verdade, a família é o primeiro grupo do qual nós fazemos parte e onde nós passamos por experiências tanto positivas como afeto, carinho, sentir-se útil, propiciam nossa formação da personalidade, como negativas. Experiências negativas seriam frustrações, castigos, realmente situações difíceis que a família passa, e tudo isso, todas essas experiências vão propiciar ou não a sua adaptação em outros grupos sociais mais tarde. E nós temos também que considerar que a família é um sistema bastante complexo. Por quê? Porque cada família é única, tá? Pelos elementos que a compõem, como nós já vimos, pelos seus valores, cultura e por sua forma de se organizar. Em segundo lugar, é um grupo altamente interativo. E qualquer problema que ocorra com um dos membros vai realmente mexer com toda a dinâmica familiar. Por exemplo, drogadição de um filho, alcoolismo de um pai. Então, são situações que realmente fazem com que a família fique por um tempo sem chão. Ela passa por vários estágios de desenvolvimento, né? O que implica em mudanças relacionais, que tanto podem trazer ganhos como perdas. Por exemplo, cada entrada de um filho tem que haver uma mudança na relação. Quando os filhos começam a sair de casa, quer para estudar, quer para casar, e de repente o casal fica sozinho, já sem ninguém, talvez só com um filho com deficiência. Então, outro tipo de relacionamento, tem que haver essa mudança de relação. E outro assunto relativo à família é que ela está inserida numa sociedade social maior. E ela tanto influencia como ela sofre influência dessa sociedade. Então, qualquer problema que ocorra nessa sociedade, a família realmente sofre as consequências, como, por exemplo, a epidemia que nós estamos passando agora, a guerra, nós que tivemos na Europa já há muito tempo e está acontecendo agora outra vez, realmente destruindo famílias. Então, trata-se de um sistema bastante complexo mesmo. A maior parte das famílias possui uma certa estrutura razoavelmente estável, papéis bem determinados, definidos, suas próprias regras, que são em geral combinadas em comum acordo quando há uma boa relação, e os seus próprios valores. Mesmo em famílias consideradas saudáveis, o nascimento ou a adoção de uma criança vai exigir de seus elementos uma redefinição dos papéis e o aprendizado de novos valores e novos padrões de comportamento. E temos que lembrar que o ser humano, ao nascer, embora extremamente dependente de quem cuida dele, já traz consigo algumas capacidades, como a de inibir estímulos desagradáveis
e de tolerar frustrações. Em geral, através do choro, ele vai demonstrando isso. Por meio dos reflexos, ele atua no ambiente e vai reivindicando a satisfação das suas necessidades, de acordo com seu temperamento e seu ritmo próprio. Tanto que às vezes quando o bebê é mais lento, a mãe é mais rápida, ela não tem muita paciência para ficar e começa a surgir atritos já nesse início de relação. As primeiras trocas afetivas, aliadas aos cuidados básicos em termos de saúde, higiene, de banho, todo o aparato que o recém-nascido exige, vai moldando os comportamentos tanto da mãe quanto do bebê. E é bastante normal que ainda durante a gestação, os pais projetem no futuro filho seus próprios conteúdos idealizados, psíquicos idealizados. O que ocorre, porém, quando a criança não corresponde a essas idealizações e apresenta ao nascimento algumas disfunções ou algum tipo de deficiência. Vários fatores podem influir na reação desses pais. Primeiro, a aceitação ou não da gestação. Quando a gestação não é planejada, quando a gestação acontece num contexto que não é bom para a família, a criança que nasce com deficiência piora muito a situação. O tipo de personalidade de cada um dos cônjuges, alguns podem ficar mais agitados, mais nervosos, outros podem ficar mais deprimidos, né? Então, surgem situações bastante difíceis nessa situação do nascimento. O grau de maturidade que eles têm para assumir responsabilidades, porque o nascimento de uma criança com deficiência vai exigir maior responsabilidade do casal. E muitas vezes, quando não existe essa responsabilidade, se a família em redor não acudir, não for de encontro, realmente o casal pode até se separar. Também a qualidade do vínculo do casal antes do nascimento, antes que ocorra o nascimento da criança com deficiência. Se o vínculo já não vinha bem, é bem provável que o casal se separe. O nível de expectativa em relação aos filhos. Quanto maior o nível de expectativa, pior é a reação do casal. Eu tive, por exemplo, na PAI de São Paulo, um casal, pessoas ricas, que tinham 3 filhos, o terceiro nasceu com síndrome de Down, e eles não apareciam, não vinham às reuniões, junto com os outros pais, com as mães. Quem trazia a criança para as terapias era o chofer, e ele vinha tão mal arrumado que as outras mães apelidaram o menino de pobre menino rico. A posição do filho na prole também é muito importante. Quando é o primeiro filho, às vezes os casais resistem em ter o segundo ou terceiro. Já quando eles tiveram outros filhos e nasce o segundo ou terceiro, eles se sentem pelo menos mais confortados porque já tiveram um filho sem deficiência. O grau de preconceito que já possuíam. Gente, isso é uma coisa muito, muito séria. Também tive um caso de pais médicos e a mãe era uma uruguaia. E ela veio me contar no grupo de mães que quando ela era jovem, lá no Uruguai, em Montevidéu, ela tomava uma condução onde subia um rapaz com síndrome de Down. Ela tinha tanto medo daquele rapaz que onde quer que ele sentasse, ela ia para o outro lado do ônibus. Então, quando ela teve a terceira filha com síndrome de Down, essa criança foi uma das piores em termos de evolução que nós tivemos. Foi muito triste o caso dessa criança. E a qualidade do relacionamento com a família estendida.
A gente pensa que quando casa só com o marido, ou o marido casa só com a esposa, mas não, vem toda a família junto. E aí o que acontece, né? Se existe já um problema entre sogra e nora, ou entre sogra e genro, começam as culpas, um culpando o outro de ser o responsável. Então é muito difícil também as famílias passarem por essa situação. A família estendida é uma grande ajuda para quem tem um filho com deficiência. E eu gosto de relatar porque quando a gente estava no começo lá do setor de estimulação, nós recebemos um artigo traduzido de um autor americano, Shields, que ele descrevia, ele fez uma pesquisa junto a mães de como elas teriam recebido, quais os seus sentimentos negativos ao receberem a notícia. Então, eu vou relatar o resultado dessa pesquisa. Culpa. 95% delas sentiram culpa por algo que haviam realizado no passado. Algum mal feito, alguma coisa que desobedeceram os pais ou a igreja, enfim, alguma culpa do passado, que isso significaria um castigo. Negação. 90% foram atrás de vários especialistas à procura de negar o diagnóstico inicial. Inferioridade. 90% sentiam que o seu corpo tinha produzido algo inferior, que era algo estragado. Questionamento de crenças religiosas. 90%. Eu tive um caso também bastante emblemático nesse sentido. Uma jovem colega minha, assistente social, ela casou com um rapaz maravilhoso. Ela era de uma família bem católica, apostólica. Eles tinham um altar dentro de casa, faziam novenas com os vizinhos e ela participava de tudo. Quando nasceu o primeiro filho com síndrome de Down, ela confessou, era jovem, tinha 20 e poucos anos. Ela confessou que não conseguia mais rezar, não conseguia mais falar com Deus. Vergonha. 90% referiram que sentiram vergonha. Não queriam levar a criança em nenhum lugar, não queriam que a família visse, não queriam apresentar a criança para ninguém. E realmente se afastaram até de antigos amigos, casais de amigos. Confusão. 90% disseram que se sentiam confusas ante tantos termos que eram falados e que elas não conseguiam, parece que não penetrava. Elas não conseguiam entender o que estava sendo dito. Desejo de morte. 80% sentiram vontade de morrer. Raiva. Raiva muito ligada à necessidade de culpar terceiros. Era raiva da situação, 80%, e necessidade de culpar terceiros, também 80%. Então, culpavam o marido, culpavam a parteira, culpavam o médico. E também tive um caso que o casal já tinha uma filha que tinha nascido com um defeitinho na mão. Quando tiveram o segundo filho com síndrome de Down, a esposa ficou acusando o marido porque soube que ele tinha alguém da família afastada que tinha um membro com síndrome de Down. E a situação entre o casal estava tão tensa que eu sugeri que eles fizessem um aconselhamento genético. Eles voltaram para o ambulatório, pediram e fizeram um aconselhamento genético. Ela acusava o marido, mas quem tinha os genes era ela, não o marido. Solidão. 70% disseram que se sentiam muito sós, que não procuravam ninguém, que ninguém os procurava
e elas se sentiam muito isoladas, muito sós. Não amadas, 80% sentiam que não tinham o direito de ser amadas, que o marido poderia até desistir delas porque elas não se sentiam capazes de serem amadas. Infanticídio, 40% pensaram em estratégias de dar um fim a esse filho. E desamparo, 40% sentiam-se desamparadas sem saber a quem recorrer, a quem procurar. Eu acredito que o despreparo técnico e emocional dos profissionais envolvidos nessa hora de dar a notícia é de extrema importância. É realmente quem faz com que as pessoas sintam todos esses sentimentos. E quais são esses tipos de atitudes? Omissão e ou transferência para terceiros, ou seja, não falam nada na hora, acham que depois o pediatra que atender, quem for atender na UBS vai dar notícia e eles tiram o corpo. Transmissão de forma destrutiva, como se nada pudessem esperar daquela criança. Alguns até chegavam a dizer, interna, pode internar direto em alguma instituição. Minimização do problema, diminuindo as chances da intervenção precoce. Ou seja, isso não é nada, vai passar, não precisa ir atrás de atendimento, deixa ele se ir evoluindo do jeito que dá, vai tratando dele como se trata dos outros filhos. E, nesse sentido, se a criança necessita realmente de um atendimento especializado, às vezes pode precisar de uma cirurgia cardíaca, né? Tem alguma má formação além da síndrome, e isso prejudica bastante. Ou a transmissão da notícia de forma impessoal, sem permitir perguntas, sem permitir troca de informações. E eu tive depoimento de médicos e um deles disse que ele dava a notícia dessa forma impessoal e se afastava bem depressa, porque se ele ficasse com o casal dando as informações, ele passaria por uma situação emocional tão forte que ele não aguentaria. E outra médica disse que nunca ensinaram para ela na faculdade a enfrentar essa situação, a dar esse tipo de notícia, e que ela fugia também dessa situação. Baseada nessa pesquisa de Shields, nós resolvemos lá no setor de estimulação, a nossa psicóloga e nossa assistente social, juntamente com a geneticista do ambulatório, fazer uma pesquisa e selecionamos 110 casais para perguntar como teria sido dada essa notícia para eles. Na nossa pesquisa, 50% dos pais consideraram que a notícia recebida inicialmente teria sido incorreta e insuficiente, não permitindo colocação de dúvidas. 46% disseram haver recebido a notícia de forma destrutiva, como se nada pudessem fazer pela criança ou esperar dessa criança. E em 64% dos casos, a notícia foi transmitida apenas para as mães, sobrecarregando-as e dificultando a transmissão para o marido e familiares. E nesse sentido, também eu tive um caso que me marcou muito. Um casal, ele delegado, ela professora de dança. Já tinham 2 filhas adolescentes e já estavam numa situação de se separarem quando ela engravidou. Ela já tinha 40 anos e uma noite eles resolveram ficar juntos, achando que talvez viesse o menino. E ela, uma noite, sonhou, teve um pesadelo de que ela tinha dado à luz um monstro, porque ela era esclarecida e sabia que poderia passar por isso. Quando nasceu a criança, por cesariana,
E quando deram a notícia que a criança tinha síndrome de Down, ela não quis conhecer a criança e nem o marido. O marido disse que era para deixar a criança lá e que desse embora. Ele não ia receber essa criança em casa. Ela demorou um pouco para se recuperar, tanto do choque quanto da cesárea, uns 5, 6 dias. No momento da alta, uma enfermeira do berçário chegou nela e falou: fulana, você tem um menino tão bonito, ele parece um anjo, loiro, de olho azul, lindo. Ela resolveu ir ver a criança e realmente ela se apaixonou pela criança e levou ele para casa. Só que o casamento se desfez mesmo. E dessa pesquisa, os pais deram sugestões que a notícia fosse dada ao casal para permitir uma conversa abertamente entre eles. Após as primeiras 24 horas, para dar um espaço para a mãe se recuperar, que seja dada na presença da criança, de forma humana e construtiva, diminuindo e podendo permitir a troca de informações e esclarecendo as dúvidas. E que a família seja encaminhada para atendimento especializado. Tendo por base essas sugestões dos pais, essa mesma equipe que fez a pesquisa, geneticista e nós do setor de estimulação, resolvemos apresentar um projeto à diretoria da APAE, projeto Momento da Notícia. E eles aceitaram, acharam excelente a ideia, e nós resolvemos fazer por etapas. Primeiro nós escolhemos mães que já tinham ultrapassado aquela fase inicial, né, de dificuldade perante o filho, que já estavam mais habituadas com o filho, e para que elas se tornassem mães apoio. E nós oferecemos um treinamento para elas de como deveriam se portar para dar a notícia e que elas ficariam de prontidão, mediante um telefonema da APAE. Se fosse um casal da região onde eles moravam, elas seriam acionadas para fazerem a visita. Nós elaboramos o material que elas deveriam levar, fizemos visitas a maternidades para apresentação do projeto do Dr. Shields e do nosso, e convidando-os a darem a notícia de uma forma mais humana e permitindo que as mães pudessem fazer perguntas e que eles dessem as respostas certas. Nós criamos então uma central telefônica na APAE, deixamos esse telefone no hospital com a equipe que teria que dar notícia do berçário, e eles teriam que dizer que se os pais quisessem conhecer uma família que tinha um filho igual a deles, que eles poderiam acionar esse telefone. E assim foi feito, e várias famílias realmente passaram a ligar para a APAE, e essas nossas mães começaram a fazer as visitas, e eu acredito que esse projeto existe até hoje no Instituto Jô Clemente, porque a APAE mudou de nome. Como ela pregava a inclusão, inclusive tirou a escola de dentro da APAE, eles dão supervisão para as escolas da comunidade, e a Federação Nacional das APAEs sofreu um retrocesso. Eles realmente querem as crianças dentro das APAEs. Então, em função disso, a APAE de São Paulo atualmente se chama Instituto Jô Clemente, que foi uma das fundadoras da APAE de São Paulo. É de extrema importância que se formem grupos de mães e de pais.
As nossas mães vinham aos atendimentos e uma vez por mês nós fazíamos o grupo de mães. E nesse grupo de mães, nós tentamos também ver, nós recebemos depoimentos delas e o que elas mais se queixavam era de isolamento social, de realmente terem perdido casais de amigos que antes se davam e que agora tinham muito mais amigos desse grupo da PAI, porque tinham problemas semelhantes. A procura de vários especialistas para negar o diagnóstico inicial. Deixaram de brincar com as crianças, só se preocupando com os atendimentos, com as terapias. Preocuparam-se em só procurar atendimento e deixaram de brincar. E o brincar para a criança é de extrema importância, porque é brincando que se dá o maior desenvolvimento das sinapses no cérebro, através das brincadeiras que mãe e filho fazem. E elas deixaram de fazer. Evitar a convivência com crianças da comunidade, da vizinhança. Não deixavam, por exemplo, eu tinha uma festa de aniversário, os irmãozinhos iam e a criança não ia. Não deixava a criança comparecer. E muitas mães que trabalhavam deixaram o emprego para poder se dedicar a esse filho e com isso diminuindo bastante a renda familiar. Isso também foi um grande prejuízo. Já os grupos de pais nós resolvemos fazer porque a gente considerava que os pais ficavam muito distantes nessa história. Era raro o pai que trazia a criança para o atendimento. E nós fizemos assim, uma vez por mês o grupo de pais era à noite, para permitir que aqueles que trabalhavam de sábado, como barbeiros, tintureiros, pudessem vir à noite. E grupo de pais aos sábados, para permitir que aqueles que trabalhavam à noite pudessem vir no sábado de manhã. E foi extremamente rico esse grupo de pais. Tivemos depoimentos maravilhosos e nesse primeiro grupo de pais, eu lembro que um pai chorou copiosamente. E ele contou que quando a criança nasceu, o médico deu a notícia para ele e falou: olha, como a sua esposa já tem 2 filhas, deixa ver, vamos ver como é que ela se porta, se ela vai perceber que essa criança é diferente. E realmente ele fez isso. Só que ele ficou segurando aquilo, ele não falou para ninguém da família. Ficou segurando aquela notícia. E a mãe, tarefada com as crianças, correria para cá e para lá, só dava de mamar e a criança dormia, criança tranquila. Até que com 2 meses e meio ela chegou e disse: puxa, essa criança é diferente. Ela não acorda para mamar, eu tenho que acordá-la. Ela é molinha. Nossas filhas eram diferentes. Aí ele conseguiu falar. Só que nesse momento ele sofreu um colapso nervoso e teve que ser internado. Porque ele segurou isso o tempo todo. Os pais passam por várias fases no seu processo de compreensão, adaptação e aceitação desse filho. Logo depois da notícia, a grande necessidade é o apoio. Realmente o apoio diante de uma notícia inesperada, de algo desconhecido, de um futuro imprevisível. Então, realmente, o que eles mais precisam é de apoio. Depois que eles começam a ter o atendimento, eles começam a perceber melhor essa criança e eles começam a perder o medo de ser inadequados quando eles são bem orientados.
Conhecimento mútuo, ou seja, o maior contato com a criança, possibilita uma visão mais realista daquela criança. Dúvidas quanto à evolução, sentimentos de urgência e ambivalência. Será que o que eu estou dando para ele, só esse atendimento, é suficiente? E eu tive alguns casos que realmente apresentaram esse comportamento. Por exemplo, um pai chegou uma vez para mim e falou: Dona Mina, esse mês eu não vou poder pagar o setor. Eu falei: por quê, fulano? É que eu soube que tem um médico que está aplicando células de carneiro nas crianças com síndrome de Down e me disseram que dá resultado. E eu falei para ele: senhor, não existe nenhuma comprovação de que isso seja uma realidade. Não existe comprovação científica. Se o senhor quiser levar, a filha é sua e a responsabilidade também é sua. O senhor pode deixar de pagar esse mês para pagar isso aí, se for a sua vontade. Mas nós não somos coniventes com esse tipo de tratamento. Ele foi, fez, lógico que não aconteceu nada com a menina. E pais, então, depois como modelos e facilitadores junto a outros pais. Aí são pais já ensinando espontaneamente, fazendo adaptações criativas. Inclusive, nas nossas sessões de fono, ela pedia para as mães trazerem um almocinho para elas aprenderem a pegar a colher, levar a boca, a mastigação. E ela dava orientações nessa hora para elas fazerem em casa. Aliás, todos os nossos atendimentos na PAI, as mães participavam dos atendimentos. E muitas vezes o que a técnica falava, uma mãe explicava para outra de uma outra forma mais simples, para que a mãe mais simplesinha pudesse entender. Então, por aí vocês veem que o atendimento em grupo de mães e crianças junto é muito bom, funciona muito, é muito importante. E eu gosto muito desse pensamento do Léo Buscaglia no seu livro Os Deficientes e Seus Pais. A realidade é que o problema foi trazido para a família pela criança deficiente. E, portanto, é normal que a família sinta um certo ressentimento pela deficiência. Mas é também verdade que a criança portadora de deficiência é apenas uma criança. Caso essa diferenciação não seja feita, o ressentimento que a família sente em relação à deficiência pode inconscientemente transformar-se em rejeição pela criança. Então, é de extrema importância que isso realmente seja pontuado para as famílias. Acreditamos ser de grande importância o trabalho de grupos de mães e de pais, porque isso permite a colocação e a troca de sentimentos entre pais na mesma situação. E isso poderá facilitar o seu caminhar nesse novo mundo, ainda tão desconhecido e, portanto, ameaçador. Portanto, é necessário e importante apoiar os pais e fazê-los entender que é na família, no seio da própria família, que se inicia o processo de aceitação de seus filhos. Se isso não acontecer, dificilmente eles conseguirão fazer com que a sociedade aceite os seus filhos. É imprescindível incentivar as famílias a propiciar espaços de convivência e aprendizado inclusivos, ou seja, aqueles onde crianças com e sem deficiência possam interagir. Nesse sentido, eu tive uma experiência no setor de estimulação, depois que eu assumi a chefia. Eu resolvi, assim, incentivar mães
cujas crianças com 2, 3 anos já estavam bastante bem, mais independentes, andando, pedindo coisas, que levassem as crianças para escolinhas particulares perto de suas casas, no outro período em que não vinham à PAI. E foi muito interessante essa experiência, porque as mães, algumas voltavam chorando, porque receberam um não bem redondo. Mas uma ou outra insistiu e conseguiu que 2 ou 3 crianças fossem aceitas nessas escolinhas particulares perto de casa. E nós nos comprometemos, dissemos à mãe, diga à escola que se tiver qualquer problema, se eles tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, nós vamos atrás. Vamos lá fazer visita, fazer orientação, o que for necessário. Ninguém nos procurou. Quando chegou no final do ano, nós fizemos uma pesquisa nessas escolas. Vocês precisaram fazer alguma adaptação do ambiente? Não. Vocês precisaram fazer alguma adaptação no currículo? Não. Vocês aceitariam outras crianças no próximo ano? Não. Então, isso é para vocês verem como realmente a inclusão tem sido um processo bastante demorado, e isto se deve, na verdade, à ONU e à sua convenção no século XXI, quando ela reuniu 70 países, representantes de 70 países, grandes especialistas na área, para discutir as questões relativas às pessoas com deficiência. E eles então elaboraram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aceito, isso foi em 2009, foi aceito pelo Brasil como emenda constitucional. E lá, nessa convenção, eles abordam todas as necessidades, desde o nascimento, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito à educação, desde a mais tenra infância até o envelhecimento das pessoas com deficiência. Então, foi um documento de extrema importância que o Brasil aceitou como emenda à Constituição. E em 2016, foi promulgada a Lei Brasileira da Inclusão, que foi baseada na Convenção e defende todos esses direitos. Ocorre, porém, que essa lei não foi ainda regulamentada em todos os estados e municípios. Então, os pais precisam estar atentos a isso e correr atrás, exigir essa regulamentação. Mas nós estamos vivendo tempos difíceis. E o que vemos acontecer atualmente são grandes progressos na área científica e nas modernas tecnologias. E o que acontece quando a mãe tira o ultrassom? Alguns casos já são detectados durante a gestação. E aí surge uma nova situação, uma nova dúvida. Interromper é proibido por lei. Existem as questões religiosas, da justiça e de ordem pessoal. Então, é necessário que os profissionais envolvidos nessa hora deem apoio a esse casal para que eles tomem a decisão acertada.
e hoje em dia nós temos autodefensores na área das deficiências e que eles dizem ser que a vida é um direito que eles têm e que todas as crianças que nascem com deficiência devem ter a sua vida preservada. Isso são palavras de rapazes e moças com deficiência que se tornaram autodefensores. Eu espero ter atendido a solicitação do CIASP, dos organizadores. Eu agradeço imensamente. Espero que tenham sucesso no resto do evento. Muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigado, Mina. Antes de começarmos a segunda palestra, iremos ver o depoimento da Adelaide, ela que é sobrinha e responsável pela Cândida, que é uma usuária do CIASP. Adelaide, seja bem-vinda. Eu sou Adelaide, sobrinha da Cândida. Diferentemente da maioria de vocês, a nossa relação não é de mãe e filha, e sim de tia e sobrinha. Eu basicamente passei toda a minha infância e minha adolescência convivendo com ela. Depois, minha vida tomou um outro rumo e ela continuou sob os cuidados da minha avó e da minha mãe. A vida foi passando, a minha avó faleceu, a minha mãe ficou com Alzheimer e hoje eu sou a responsável pela Cândida. Eu gostaria de enfatizar 2 assuntos. O primeiro dele é dizer o quanto nós somos privilegiados por termos uma instituição como o CIASP ao nosso lado. Como a maioria de vocês sabem, todos nós temos as dificuldades de convivência com uma pessoa com deficiência intelectual. E precisamos aprender a cada dia, evoluindo com eles e sempre lembrando que precisamos oferecer a autonomia e a independência e a proteção a cada um deles. O trabalho que o CIASP desenvolve é maravilhoso e de extrema humanização e faz toda a diferença na vida deles e na vida da família. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que eu imagino e posso sentir o quanto uma mãe ou um pai tem a preocupação de quem vai dar continuidade no acolhimento dessas pessoas quando vocês não estiverem mais por aqui. Mas eu queria dizer a vocês que a vida, de alguma forma, vai se encarregar desse assunto. Nós não temos o controle sobre tudo. Assim como eu passei a ser responsável pela Cândida, vocês certamente terão uma solução que deixará seus filhos em boa companhia, com carinho, com amor. Eu desejo a todos nós muito sucesso nessa estrada da vida. Adelaide, muito obrigado pelo seu depoimento e mande um abraço para a Cândida. Agora iremos para a segunda palestra do dia, que terá como tema o valor do docente na inclusão do estudante na vida escolar, que será apresentada pela professora Windes Brazão Ferreira, que é fonoaudióloga e pedagoga. Ela também é PhD e Master in Science, ambos pela University of Manchester, na Inglaterra, é consultora da Unesco na área de educação inclusiva e também tem um canal no YouTube chamado Science Academy. Professora, seja bem-vinda. Olá pessoal, boa noite. Com um super prazer que eu estou aqui novamente com a equipe do CIASP. Realmente eu tenho que manifestar para vocês todos do CIASP, em especial a Rosinha, que é fundadora do CIASP, idealizadora, a Michele, a Edivânia e toda a equipe, tanto do atendimento quanto da diretoria, que faz essa instituição maravilhosa aqui de Indaiatuba. E que, como nós sabemos, tem um compromisso imenso com a formação profissional para que todas as pessoas possam, de alguma forma, se beneficiar e ajudar as pessoas com deficiência. Então, estou aqui de novo, na 8ª semana de inclusão, que tem como tema central do nascimento à vida adulta. Para quem não me conhece, eu sou a professora Windes Ferreira, tenho uma longa história na área de deficiência, de políticas públicas, de inclusão e, claro, de educação inclusiva. E é exatamente por isso que hoje eu estou aqui para falar do valor do docente, da docente
na inclusão dos estudantes? Eu vou dizer para vocês, gente, de cara, com e sem deficiência. Uma coisa é a condição deficiência e outra coisa é uma necessidade educacional que pode ser manifestada por uma pessoa com deficiência ou sem deficiência. Por exemplo, se você quebra o seu pé e por um tempo vai ter que usar bengala ou uma cadeira de rodas, dependendo do nível do problema. Você, naquele momento temporário, é uma pessoa com deficiência que vai precisar de algum tipo de apoio ou de recurso, ok? Bem, então o meu tema hoje é exatamente qual que é o valor do docente, da docente, na inclusão do estudante. Claro que o nosso foco aqui vão ser as pessoas com deficiência, mas honestamente, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de todas as pessoas que estão na escola, mas em particular dos estudantes. Bom, gente, para falar de inclusão, nós temos que iniciar essa conversa falando sobre aprendizagem ao longo da vida. Não há como pensar em inclusão sem pensar nesse conceito tão importante que é aprendizagem ao longo da vida. Ou seja, no ciclo da vida, nós não estamos apenas pensando em aprendizagem durante os anos escolares. Nós temos que pensar em aprendizagem da infância até a vida adulta e até a vida das pessoas que são idosas. Por quê? Porque a aprendizagem significa um processo de adaptação. Significa incorporar conhecimentos e adaptar e melhorar a sua qualidade de vida continuamente. Então, se nós pensarmos hoje em todas as possibilidades de aprendizagem que vêm com as tecnologias, por exemplo, nós não tínhamos do jeito que nós temos hoje, há 10, 15 anos atrás, a gente compreende que as possibilidades são inúmeras, né? Então, esse momento da inclusão é fundamental. Por quê? Porque significa que nós, professores e professoras, nós, educadores e educadoras, como o nosso querido Paulo Freire, nosso grande mestre, costumava nos denominar, temos que estar atentos para buscar alternativas que viabilizem processos de aprendizagem de qualidade. Lá na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também na nossa Lei Brasileira de Inclusão, tem um termo específico que aqui no Brasil não pegou, mas é um termo fundamental, é um conceito fundamental, que é o quê? Adaptação, ou melhor, ajustamento razoável. Reasonable accommodation, em inglês. Acomodação razoável. O que significa isso? Significa buscar no ambiente em que nós estamos possibilidades para que a pessoa com deficiência consiga realizar as atividades que são necessárias. Então, vamos imaginar uma pessoa com paralisia cerebral, não importa a idade. Aí essa pessoa tem, claro, nós sabemos, uma dificuldade motora significativa e ela precisa se alimentar. Então, o que o ambiente, os familiares fazem normalmente? Vão dar a comida na colher, na boca da pessoa. Mas espera lá. Será que isso é necessário? Será que era necessário? A gente pode fazer uma adaptação. A gente vai pegar a colher inicialmente e depois o garfo, porque o garfo é o talher que a maior parte das pessoas usam para se alimentar. E aí vai colocar o quê? Uma bucha de cozinha com duas fitas crepe, de forma que, ao invés de eu segurar o alimento como é o apropriado, eu vou segurar o alimento assim, mas de qualquer forma eu vou ter o quê? Autonomia. E não é só isso. Quando eu faço esse movimento,
o que acontece? Eu estou estimulando células nervosas. Hoje a neurociência nos ensina a importância fundamental de nós estarmos continuamente alimentando o nosso cérebro, né? Por quê? Até para prevenir doenças degenerativas no futuro. O que acontece com as pessoas com deficiência? Vocês sabem, geralmente, as pessoas com deficiência, elas são hipercuidadas e superprotegidas. Por quê? Porque o ambiente da vida real é hostil. Tem sido hostil há séculos. Então é natural, não é que é errado, é natural que a família proteja as pessoas com deficiência. Agora, proteger não pode significar não ter oportunidades de ganhar cada vez mais autonomia, de aprender cada vez mais e a todo momento, de buscar alternativas para que a pessoa vá tendo oportunidades. E esse, gente, é o nosso papel como educador, educadora, como professora. Você sabe disso, você sabe que quando você tem uma criança com deficiência, ou um jovem com deficiência, ou um adulto na sua sala de aula, inúmeros desafios vão se manifestar para você. Mas aí você tem que pensar, o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Você não tem que assumir a responsabilidade de criar oportunidades para aquela pessoa com deficiência sozinha. Não, de forma nenhuma. Isso é absurdo, mas é isso que a gente aprende. A gente aprende que a gente tem que ser a super professora, a gente tem que resolver tudo sozinha. Não, a gente precisa de apoio, né? O que significa isso? Significa, no mínimo, colaboração de colegas. Sentar com colegas, expor a situação, o desafio educacional e dizer, o que você acha que eu posso fazer para superar essa situação? Então, eu diria talvez que o primeiro ponto do entendimento do valor que nós temos tem a ver com o valor de fazer parte de uma comunidade escolar, ou seja, você não está sozinho ou sozinha. Você não deve ficar sozinha ou sozinho, ou seja, se isolar. Você precisa criar, junto com seus colegas, junto com a gestão da escola, uma comunidade de aprendizagem, onde todos se apoiam mutuamente. Por quê? Claro, não é porque a gente é professor ou professora que a gente é capaz de resolver tudo. Claro que não. Não é possível, isso não existe em canto nenhum. Então, a gente já entendeu que quando falamos de inclusão, nós estamos falando do quê? De aprendizagem ao longo da vida. Uma vez que a gente já entendeu que nós não podemos pensar em docência, ensino e aprendizagem isoladamente, só na escola. Nós temos que pensar que nós estamos formando pessoas, nós estamos preparando pessoas para a vida, para viverem particularmente num mundo em rápida transformação. Então, nós professores que ficamos com as crianças desde muito jovens, desde muito pequenas até a vida adulta, nós temos um papel fundamental na vida de todos e de todas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Qual que é o valor do docente, né, nesse processo de formação humana? Eu diria que a gente tem 3 elementos chaves que precisam ser considerados quando se trata de inclusão escolar. Nós precisamos tanto compreender esses elementos quanto considerar esses elementos nas nossas práticas cotidianas educacionais. Esses 3 elementos são valor docente, vida escolar e, claro, inclusão. Então, vamos primeiro compreender o que significa valor. Não o valor docente, mas valor em geral. Valor são crenças básicas, ou seja, aquilo no que nós acreditamos e que são fundamentais para nós, para cada um de nós, para a nossa comunidade, para o nosso grupo social, para o país onde nós nascemos, enfim. E essas crenças, esses valores, eles guiam a nossa vida,
assim como motivam, estão na base das nossas atitudes e ações. Por isso que eles são básicos e fundamentais. Os valores humanos, eles são princípios tanto morais quanto éticos, que orientam a nossa vida. São valores que fazem parte da formação da nossa consciência. Como é que eu enxergo o mundo? Quais são os pressupostos que fazem parte da minha consciência? Ou seja, da nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. E todas essas condições, elas são determinantes para o modo como nós nos relacionamos socialmente. Então, você já sacou. Quando a gente fala de valor docente, a gente está falando exatamente dessas crenças que estão na nossa cabeça, no nosso sentimento, no nosso comportamento e que afetam o modo como nós nos relacionamos com as pessoas em geral. Bom, quando nós estamos falando de valor docente, vamos pensar assim o primeiro valor que você deve ter, que é sobre você. Sim, isso mesmo, você. E o seu valor, a sua crença deve ser essa. Eu sou capaz de ensinar a todos os meus e minhas estudantes. E eu sou capaz também de promover para essas pessoas o entendimento do seu próprio valor na turma. Então, cada estudante na sala de aula vai experimentar a sua atitude, as suas ações, os seus sentimentos, no sentido de tanto buscar alternativas para o processo de aprendizagem deles e delas, assim como ajudá-los, estimulá-los, encorajá-los a compreender o seu valor dentro da turma. Então, por exemplo, todo mundo tem que saber o nome de todo mundo tem que ser chamado pelo nome de todo mundo. Ninguém deve sentar isolado e não fazer parte da comunidade. Quando há uma organização em grupo, todos devem ser acolhidos com amorosidade. E por aí vai. E você é capaz de fazer isso, mas você tem que acreditar. Lembra? São crenças. Você tem que acreditar, eu sou capaz. E não pensar, nunca tive experiência com deficiência, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. Então vamos lá. Quais são esses elementos que constituem os valores docentes? Primeiro, acreditar que todos têm potencial de aprendizagem, sem exceção, na sala de aula. Todos devem aprender a se apoiar mutuamente e ajudar nas tarefas e nas atividades dos colegas. Uma vez eu estava numa sala de aula e eu achei incrível. Um estudante terminou a tarefa, ele era um estudante já avançado, vamos dizer assim, num nível mais avançado de aprendizagem. Quando ele terminou a atividade, ele foi para a professora e disse: professora, eu posso ajudar os meus colegas da outra mesa? Olha que legal. Isso tem que ser criado como um comportamento comum, né? Se torna o quê? Se torna cultura da sala de aula, o apoio mútuo. Outro valor docente deve ser sempre pestanejar, sempre. Devemos buscar alternativas de participação nas atividades. Ou seja, ninguém é excluído nas atividades que são realizadas na sala de aula. Ninguém fica para trás. E somos nós que temos que sacar, ter os insights. E se eu não sei, vou buscar apoio com os meus colegas. Super tranquilo. Um outro valor docente fundamental é exatamente eu e minhas colegas ou meus colegas de trabalho, outros professores, outros educadores e educadoras da escola, temos que juntos identificar formas de ajudar na aprendizagem daquele aluno ou aluna que precisa de mais apoio e recurso. E claro que dentro disso estão as pessoas com deficiência, as pessoas com dificuldades de aprendizagem, às vezes pessoas com dificuldades de comportamento ou comportamentos desafiadores, enfim. Qual que é a ideia? A ideia é remover as barreiras. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos no processo que a gente acaba não conseguindo pensar em alternativas.
Mas se você compartilha com uma pessoa que não está envolvida naquele contexto, que, claro, sempre envolve emoção, ela vai dizer, mas quem sabe se você fizer isso? Eu tive um projeto no município de São Paulo e nesse projeto estavam envolvidas 10 escolas. Eu estava fazendo um trabalho de formação para que as pessoas pudessem introduzir nas escolas diferenciação curricular, que é um outro conceito que tem a ver muito com o ensino. Aí, num determinado momento desse processo de formação, foi orientado aos professores que eles identificassem algum tipo de dificuldade que eles tinham no dia a dia para resolver, precisariam de apoio para uma solução. Então, eles iam compartilhar com outro colega do curso. Esse colega entraria na sala e atuaria como professor para lidar com aquele desafio em particular. E o professor ou professora da sala de aula ia ficar sentado observando. Posteriormente, eles sentariam juntos e conversariam sobre aquilo. Olha que legal. Professora, mas quem que ficou na sala de aula que o professor deixou para trás, né? Foi lá na sala do colega. Foi uma outra colega da gestão, porque era uma coisa de 10, 15 minutos. Bem pontual. Uma outra alternativa muito legal hoje, que nós podemos fazer tranquilamente, a gente usa isso para pesquisa na área de educação inclusiva, é filmar a aula, ou um trecho da aula, e depois apresentar o filme para os colegas e conversar sobre o que poderia ser feito de uma forma melhor ou diferente, para, claro, apoiar um estudante em particular ou resolver uma determinada situação. Qual seria outro valor docente? Seria todos na sala de aula, na escola também, claro, têm valor e devem ser respeitados em suas demandas e diferenças. Todos nós somos diferentes. Portanto, essa diferença tem que ser valorizada, aceita, celebrada dentro da escola, porque aprendemos com a diferença, não aprendemos com a igualdade. Aprendemos com os desafios, não com aquilo que vai bem. Então, a gente precisa ter claro que nós estamos o tempo todo fazendo escolhas quando se trata de valores da nossa prática pedagógica. Então, dependendo dos valores que eu adoto, que eu assumo, eu vou por um caminho. Dependendo dos valores, eu vou por outro caminho. Então, é muito importante que a gente aprenda que diferenças são extremamente positivas, que alunos desafiadores nos fazem crescer, que alunos que erram, eles aprendem e ajudam os outros a aprenderem, se você usar o erro como um ponto de referência para retomar conhecimentos, aprofundar e melhorar a qualidade da sua didática, ou seja, do modo como você ensina. Todos na sala de aula, inclusive você, têm estilos e ritmos de aprendizagem distintos. Cada pessoa aprende de um jeito diferente. Cada pessoa se sente melhor em determinados contextos, com determinadas tarefas, por exemplo, usando lápis ou caneta, demorando mais ou demorando menos, mas realizando uma atividade com sucesso, ajudando um colega mais, outro colega um pouco menos, porque a gente tem preferências. Enfim, as diferenças são inúmeras. Mas nós precisamos compreender que isso faz parte dessa comunidade. Então, você tem que ter como valor que estilos e ritmos de aprendizagem são diferentes, mas todos têm o mesmo valor, o mesmo peso. E, finalmente, além do eu sou capaz de ensinar a todos, eu sou uma professora amada e faço diferença na vida dos meus alunos e minhas alunas. Eu sou amada e eu sou capaz de ensinar a todos. Claro que se você se sente amada ou amado pelos seus estudantes, você vai sentir muito mais plenitude, muito mais prazer, muito mais autorrealização nesse caminho da docência. Vida escolar, o que significa isso? Significa tudo
absolutamente tudo que acontece dentro da escola, fora da escola, mas que está relacionado à vida escolar. Então, talvez o principal valor seja isso. Todos devem estar presentes e ter oportunidades de participação em todas as atividades escolares e espaços dentro da escola. Ou seja, o pressuposto, o fundamento é: ninguém é ignorado ou negligenciado. Quais são os valores que devem sustentar essa compreensão da vida escolar? Eu tenho um coração inclusivo e amoroso. Eu sempre vou buscar assegurar que ninguém deixa de participar do que quer que esteja sendo realizado na escola. E vou fazer isso de uma forma amorosa. Eu ensino as crianças, os jovens, os adultos a terem compaixão pelas necessidades e as dificuldades que os seus colegas enfrentam, seja da sua própria sala de aula ou da sala de aula do lado. Por quê? Porque isso se trata da vida escolar. Nós aprendemos também por modelos, né? Eu cultivo sempre o apreço e o carinho por todos e por todas na sala de aula. Isso é muito importante. Todos são acolhidos carinhosamente. Todos são queridos pelos seus colegas. Não faz diferença se você tem mais dificuldade ou menos dificuldade em determinadas tarefas. O tempo todo, quando se trata da vida escolar, eu tenho que ter em mente que é fundamental estimular e desenvolver o senso de comunidade, de aprendizagem na minha sala de aula e na minha escola. Ou seja, tudo o que acontece lá dentro tem que estar na base de processos de aprendizagem, de autonomização, de desenvolvimento de sonhos pessoais, para que as pessoas possam florescer e crescer como seres humanos. Porque quando nós estamos bem, nós nos sentimos aceitos, nós nos sentimos mais fortalecidos para ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Outro valor importante: a escola e a sala de aula são espaços de curtição, de prazer e de alegria. Porque a gente tem que aprender, nós temos que compreender. Embora a gente saiba disso cognitivamente, porque a gente estudou isso na nossa formação como pedagogos, psicólogas, enfim, e as várias áreas das licenciaturas, para nos tornarmos um dia professores ou orientadores educacionais ou gestores, nós precisamos compreender que a escola é um espaço vivo, é um espaço de vida, é um espaço de aprendizagem, é um espaço de acolhimento, de formação básica do ser humano. Então tem que ser gostoso, não pode ser um lugar chato, desagradável. Os gestores e gestoras da escola e a equipe gestora da escola tem um papel fundamental para criar essa cultura. E você, claro, tem um papel chave para criar essa cultura na sua sala de aula, nas atividades que você realiza como professora e professor. Então, tudo tem que ser gostoso de ser realizado. E a gente está lidando, gente, com crianças e jovens e adultos. Claro que cada atividade tem que ser adequada às faixas etárias. Exatamente porque a escola tem que ser um espaço de curtição, de prazer, de alegria. Prazer e alegria se manifestam como barulho. Então, a gente não pode ficar incomodada com o barulho. Isso é uma coisa medieval. Nós temos que, sim, estimular a interação. A gente sabe que a aprendizagem, ela se processa por meio de interação entre as pessoas. Ela é mediada pela interação. Então, é fundamental que a gente pense assim: tudo bem ter uma turma barulhenta, tá tudo certo. Mas a minha turma é interativa e os meus estudantes, minhas estudantes são super felizes. E, finalmente, você tem que pensar com relação à vida escolar que você, professora, professor,
tem uma mente empática, criativa e autoastral. Ou seja, você está ali, ó, no topo da onda, ajudando todo mundo a surfar nesse caminho que deve ser maravilhoso e uma curtição. Quantos de nós tivemos professores e professoras que foram fantásticos na nossa vida, foram inspiradores? Todos temos. Pense em como eles eram. E, finalmente, inclusão. O que significa inclusão? Significa que todos pertencem, sem discriminação, à turma, à sala de aula, ao grupo da escola. E, portanto, ninguém é excluído. Não é nem pode ser, é ninguém é excluído. Quais são os valores subjacentes a esse conceito de inclusão? Que ninguém é excluído. Todos são igualmente amados e respeitados, dentro e fora da escola. Quando se trata do quê? Quando se trata de atividades da escola que acontecem fora dos muros das escolas. Ninguém é melhor do que ninguém ou tem mais privilégio que o outro. Ou seja, não faz diferença se você tem deficiência ou se você não tem deficiência. O que é importante é que você está aqui agora e você faz parte dessa comunidade de aprendizagem. Quando necessário, qualquer aluno receberá apoio para realizar a atividade. Ou seja, sempre que você identificar estudantes que precisam de apoio ou algum tipo de recurso extra, é da sua responsabilidade assegurar que esse estudante ou essa estudante tenha acesso ao que quer que seja, para que ele possa realizar a atividade. Esse apoio pode ser um colega que vai sentar com ele e vai ajudar. Mas é claro que numa sala de aula inclusiva todos trabalham juntos, né? Nós vimos lá apoio mútuo, colaboração. Então, claro que isso, de uma certa forma, pode acontecer naturalmente, mas você tem que estar ligada, para saber, aquele estudante lá está precisando de apoio. Outro elemento chave, e aqui o que eu vou colocar agora tem a ver também com o material da Unesco, que foi publicado também no Brasil e ao qual você pode ter acesso online. Eu já vou dar dados sobre esse. São os princípios da educação inclusiva. O primeiro deles é que a aprendizagem é ativa e dinâmica, ou seja, todos participam das atividades o tempo todo. O segundo princípio é chamado lá no livro de negociação de objetivos, mas aqui eu coloquei qual é o sentido disso. É que todos podem e devem fazer escolhas e manifestar suas preferências. Eu gosto mais de fazer uma atividade quando eu estou me movimentando. Eu gosto mais de fazer uma atividade quando eu estou com um grupo de pessoas. Eu prefiro trabalhar com somente mais um colega. Eu prefiro este conhecimento. Eu prefiro aquela forma de aprender. Nós precisamos saber como que isso acontece, ok? O outro é colaboração e aprendizagem juntos. Colaborar e aprender juntos, gente, faz bem para a alma. E se a alma está bem, claro que o nosso processo de aprendizagem vai o quê? De vento em popa. Nesse contexto, você como professora pensa, eu esclareço cada passo da aula para os meus estudantes, sempre no começo da aula. E eu vou garantir que cada aluno, cada aluna compreendeu, entendeu e conhece o caminho que nós vamos percorrer. Às vezes a gente dá aula há tantos anos que a gente se esquece de apresentar esse, vamos dizer, um sumário inicial do que vai acontecer na aula, começo, meio e fim. Muitas vezes a gente para a aula no meio do caminho. Então, esses elementos da didática precisam ser resgatados, porque eles são muito importantes para quem está no processo de aprendizagem, ok? Bom, uma vez que a gente refletiu sobre esses elementos chaves, né, do valor do docente e da docente na sala de aula, eu queria convidar você agora, por 2, 3 minutos, a olhar para dentro de você. Eu queria convidar você para fechar os olhos, começar a respirar
de uma forma mais lenta e mais profunda. Coloca as mãos sobre as suas pernas. Projete na sua mente a imagem de você na sua sala de aula com seus alunos. Pense um pouco sobre você, olhe você ensinando, como se você estivesse num palco. Veja como você se movimenta, como você conversa com as crianças, com os jovens ou adultos. Como você interage com determinados estudantes. Se você é mais suave, se você é mais forte, se você é mais firme. Veja, pense, resgate um pouco de você quando você está lá. Esse é um exercício fantástico. O Paulo Freire já nos orientava no sentido de refletir sobre a nossa prática. E ele dizia que essa é a única forma de nós crescermos profissionalmente, melhorarmos a qualidade daquilo que a gente realiza na escola. Então pense um pouco, quais são os seus valores? Em que você acredita? Lembra? O que é que determina os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos e emoções e principalmente os seus comportamentos? Você acha que você é inclusivo, inclusiva? Você acredita que você é capaz de responder essa diversidade maravilhosa que nós temos nas escolas com relação aos estudantes? Você contribui para buscar alternativas de participação? Pense nisso, baseado em tudo que nós vimos até agora. Pense então, o que te faz feliz como docente? Quais são seus pontos fracos que precisam, claro, melhorar? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem que você diz, uau, isso é fantástico como professor ou professora, isso me ajuda muito. Como que você se sente dentro da comunidade escolar? Você se sente parte do contexto ou você ainda sente que você é um sapo fora da lagoa? Como você trata e como você interage com seus alunos, com seus colegas, com seus superiores? Como é que você está se sentindo com relação a isso? E pergunte-se também, como e por que eu devo e eu quero melhorar na minha atividade profissional como docente? Pense em todas essas alternativas. Eu queria sugerir para você que posteriormente você assista novamente a essa apresentação e, junto com os slides e também com a minha fala, você anote esses elementos relativos a essa reflexão sobre a sua prática docente. Porque nós não podemos ignorar-nos como seres humanos. Nós trazemos para dentro da sala de aula, para dentro da escola, toda a nossa bagagem existencial como pessoa. E isso faz uma diferença imensa naquilo que nós realizamos. Então pense nisso e procure fortalecer tudo aquilo que te faz mais feliz, que te faz mais fortalecido, fortalecida. Tudo aquilo que faz você sentir, uau, eu faço atividades na sala de aula que são maravilhosas. Os meus estudantes, quem passa pela minha sala de aula, se torna um ser humano melhor. E eu estou muito feliz com isso. Porque, gente, nós nascemos, nós crescemos, trabalhamos, vivemos, construímos famílias, mas vamos todos envelhecer e fazer a passagem.
Então, o que importa de fato é aquilo que você traz dentro de você que enriquece não só você, mas as outras pessoas. E como docente, o nosso valor é fundamental, porque são milhares de pessoas que passam pelas nossas vidas ao longo dos anos da docência. Então, pense como isso é importante. Eu poderia até dizer que nós somos um dos profissionais mais importantes do planeta, porque não tem pessoas que não tenham professores. Mas a gente não deve ser só professor ou professora. Nós devemos ser mestres e ajudar as pessoas a florescerem, a se tornarem seres humanos melhores. Respire profundo e lentamente, abra os olhos e não se esqueça de pensar sobre esses elementos que constituem a sua prática e o seu valor como docente. E aqui vão ficando algumas frases do Paulo Freire que eu acho que são fundamentais para nós pensarmos. A primeira é: o educador se eterniza a cada ser que ele educa ou ela educa. Então, a cada pessoa que passa pela nossa sala de aula nos eterniza enquanto educador, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alma. E isso é fundamental, e isso deve nos trazer uma gratidão profunda e uma alegria profunda. Paulo Freire disse também que a educação não transforma o mundo. A gente tem que ter cuidado quando nós pensamos, não, a educação transforma o mundo, não. A educação transforma as pessoas e são as pessoas que transformam o mundo. Eu acho essa frase assim incrível, porque é isso. Nós precisamos compreender que a nossa atividade docente e que os valores que nós imprimimos na nossa atividade docente é o que vai formar pessoas que vão mudar o mundo. Então, a pergunta seria: qual é o mundo que a gente quer para nós vivermos e para os nossos descendentes viverem, para os nossos filhos, os nossos netos e a nossa descendência por gerações. E, finalmente, num país diverso como o Brasil, manter a esperança viva e principalmente em tempos como este que nós vivemos, de turbulência, de retrocesso, de violência crescente, de insegurança política, de insegurança financeira, com mais de 30 milhões de brasileiros em situação de miséria, porque eles estão passando fome. Manter a esperança é em si um ato revolucionário. Ou seja, ser docente e acreditar que é possível melhorar a qualidade de vida dos nossos estudantes, das nossas estudantes, é um ato revolucionário. E cabe a nós, e cabe a cada um de nós, ser capaz de compreender o nosso valor, de incorporar os elementos que constituem os nossos valores, as nossas práticas docentes, para ajudar para encorajar os nossos estudantes a se inspirarem, a crescerem nessa direção. Seja forte, cuide-se, ame-se e mantenha a sua esperança sempre viva. Um beijo no coração, espero que a minha fala tenha ajudado você a refletir um pouco sobre sua prática e o seu valor docente. Aqui fica a minha gratidão e as minhas conexões nas mídias sociais. Um beijo no coração, namastê e até o próximo encontro. Gratidão, equipe do CIASP, gratidão Rosinha, gratidão Michele, Edivânia e vamos. Tchau, gente. Até mais. Obrigado, professor Wins. E encerramos o primeiro dia de palestras da 8ª semana da Inclusão de Indaiatuba. Agradecemos a todos que nos acompanharam hoje, lembrando que amanhã, dia 18 de outubro, teremos o segundo e último dia de palestras. As palestras começam às 19 horas aqui no YouTube do CIASP. Aguardamos vocês, obrigado e até amanhã. Boa noite.